Bom dia, hoje estamos começando mais um programa da Vida para a Vida e quero desejar esse programa a você que está aniversariando hoje. Nós temos uma lista de aniversário nesta semana aos meus amigos que aqui encontram registrado. Se você quiser que eu fale o seu nome, também entre conosco, fale conosco. E posteriormente estaremos falando do dia do seu aniversário. Hoje aniversaria a Edma Cavalcante, o Marco Antônio Elias, o Regis Silva, Alexandre Araújo, Júlia das Dores, a Jennifer Vitória e a Rosângela Maria. Hoje, dia 6 de agosto, queremos desejar esse texto para você. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que o Senhor esteja abençoando a você. Hoje também é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação e queremos parabenizar a esses profissionais da educação, dia 6 de agosto, Dia Nacional dos Profissionais da Educação, que você possa realmente ser honrado por sua família, em primeiro lugar, também por aqueles que estão nos colégios, nas faculdades e que estejam aprendendo mais e mais. E que a palavra do Senhor que nos ensina assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Essa deve ser a palavra que os pais passem para os filhos, desde que ensine coisas boas. Nós precisamos ensinar coisas boas aos nossos filhos, boas maneiras. Não é depois que ele vai para a escola que ele vai aprender as boas maneiras, mas é em casa. E quero dizer mais ainda, é antes mesmo do nascimento, que os pais devem conversar com os filhos ainda no ventre, até mesmo antes de gerar esses filhos, para poder ensinar os filhos, ter uma boa conduta. Então, filho meu, quando a palavra de Deus diz assim, filho meu, é Ele falando para nós, mas que nós como pais devemos falar com os nossos filhos, não te esqueça dos meus ensinos. Infelizmente, existem muitas pessoas que dizem assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas isso é errado, porque é exatamente o que os pais fazem que os filhos vão copiar. Então, quando dizemos assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, é porque os ensinos precisam ser de qualidade. E não existe ensino melhor do que a palavra de Deus. Ainda não só a questão não esquecer dos ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Existem até mesmo bons conselhos que, como mandamentos que os pais dão aos filhos, que podem até mesmo evitar muitas coisas, enfermidades, pode evitar até mesmo confronto com outras pessoas. Então, os pais precisam andar no caminho do Senhor para poder ensinar o caminho do Senhor aos filhos. E isso vale também para os mestres, para os profissionais da educação. Se eles tiverem boas educações, né, foram bem educados e usar a educação apenas para ensinar, quantas vezes também os mestres ofendem os alunos e muitas vezes os alunos não respeitam os mestres. Isso não é uma questão que se aprende na escola, mas se aprende em casa. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O ensino precisa começar em casa. Algumas pessoas dizem que quem cuida da educação são os profissionais da educação, são os diretores de escola, são os professores, são aqueles que trabalham na escola. Não. A educação começa em casa, não é assim que a gente fala? Então, por que devemos guardar os mandamentos? Por que não devemos esquecer dos ensinos? Diz ainda a palavra do Senhor no versículo 2 de Provérbios 3, diz assim, porque eles
aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando os pais andam no caminho certo, a possibilidade, a probabilidade dos filhos andarem no caminho certo é muito grande. Há alguns que dizem que é o meio ambiente que estraga os nossos filhos. Não, eles saem de casa já sabendo o que devem fazer e fazem exatamente o que copiam de seus pais, o que copiam de seus líderes. Não é a igreja que cuida da vida espiritual de seu filho, mas sim, é você. É você que dá o exemplo. A mãe passa 9 meses, cerca de 9 meses com a criança no ventre. Ela dá o exemplo. Tudo que ela fala, a criança está ouvindo dentro do ventre da sua mãe. Tudo que o pai fala também, acontece a mesma coisa. Então, se nós ouvimos coisas boas e passamos coisas boas, olha, quase que 100% dos filhos vão herdar essas coisas boas. Mas também, se fizermos coisas erradas, quase que 100% dos filhos vão herdar as coisas erradas. Por isso que andar no caminho do Senhor não é alguém que diz assim, todos nós precisamos de uma religião. Não, não é isso. Existem até mesmo líderes de religiões que agem errado. E muitas vezes nós agimos errado. Não deve seguir o exemplo apenas porque fulano é pastor, é o líder da minha igreja. Não, não é por isso. Mas tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Apesar da gente estar pensando que a educação, e muita gente fala que a educação é a escola que dá. Não é a escola que dá. A boa educação, a educação que você precisa ter dentro de casa, é dentro de casa realmente que essa educação vem. Se não tem uma boa educação em casa, aí ele vai colaborar também com a má educação que o mundo tem. Talvez ele seja bem mais mal educado do que as pessoas de fora. Não é pelo fato de nós não ensinarmos, não é questão de muito falar. Não é questão de muito falar. Porque podem até mesmo acontecer de filhos nascerem num lar onde o pai e a mãe são surdos, não falam por conta disso, mas criam os filhos normais e eles vão estar falando coisas, mesmo que não ouvindo, mas entendendo pelo bom procedimento dos pais, o que é certo e o que é errado. Então, não é questão de muito falar. Não, eu já falei com meu filho várias vezes, eu falo todos os dias. Não é pelo muito falar, mas é ser exemplo. Precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Por esse motivo, até mesmo muitos têm seguido exemplo de diretores de escola, de professores, e até mesmo as criancinhas assim, quando eu crescer, quero ser uma professora igual a minha professora. Eu quero ser um professor igual ao meu professor. E os pais investem nisso e quem sabe são até melhores do que os nossos professores, do que os professores. É por esse motivo que o Senhor diz assim, filho meu, esse filho meu é você, sou eu, somos nós os pais, somos filhos, somos parentes, somos avós, somos netos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Coisa boa é você saber que o seu filho tem realmente dado um exemplo de ser pessoas boas. E a palavra de Deus também diz assim, lá na primeira carta, na segunda carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, nós encontramos 2 textos que falam sobre, 2 versículos que falam sobre isso. O primeiro está na segunda epístola de João, no capítulo, o único capítulo, vemos assim o versículo 4, tanto na segunda epístola como também na terceira. Diz assim, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade,
de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E aqui a parte do Pai está, a palavra Pai está com a primeira letra maiúscula, e esse Pai é Deus. Olha só, segunda carta de João, o versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Por outro lado, também, e assim, a gente encontrar alguns filhos na escola, por exemplo, professores, diretores e responsáveis pela educação, chama os pais para uma conversar, para orientar, e entre muitos deles, muitos filhos, não são todos, mas entre muitos deles, os professores, os diretores têm o prazer de dizer, não, seu filho é uma bênção aqui na escola. Eu espero que seja quase que a totalidade de todos os alunos. Talvez não seja, mas veja bem, pais, veja bem, filhos, você precisa sair de casa bem educado. Não é a escola que vai educar você, mas a educação vem de berço, vem de casa. Também na terceira carta de João, a epístola de João, o versículo 4 diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ah, como é bom os pais ouvirem, seu filho é uma bênção. O seu filho, olha, aqui na escola não dá trabalho, aqui na rua talvez o seu filho seja a melhor criança que existe aqui no bairro. Que bênção isso! Mas por que razão? Porque os pais zelam e devem zelar pela boa educação de seu filho. Quero agradecer a você por esse momento passado aqui na presença do Senhor. E quero orar por você, por sua família. Quero orar por aqueles que estão aniversariando hoje. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente as suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos fez e que devemos nos alegrar, regozijarmos dele. Ó Deus, nós te louvamos por hoje ser o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, esses profissionais, que eles possam continuar sendo bênção na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que estão andando na verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos também os aniversariantes deste dia 6 de agosto. E aqueles que não podemos falar no seu nome é porque não os temos como meus amigos no Facebook. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, abençoe os seus lares, abençoe, ó Deus, o trabalho deles, abençoe, ó Pai, os estudos deles, abençoe, Senhor Deus, cada componente da família, o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, os primos, que sejam abençoados pelo Senhor. E que neste dia, possamos, cada dia, e neste dia, e em todos os outros dias, possamos nos alegrar. Porque a tua palavra nos diz também assim, não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas guarda-nos e livra-nos do mal. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Até uma próxima oportunidade e não esqueça de curtir o programa da Vida para a Vida no canal da Vida para a Vida e também não esqueça de compartilhar e fazer com que a palavra do Senhor seja divulgada entre os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.